Flávio Paradella e Lilian de Souza. 10h40, voltamos com o CBN Campinas. E o regime irregular de chuvas que parte do país está vivendo pode afetar a geração de energia elétrica e alguns especialistas afirmam que já estamos enfrentando uma crise energética. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o professor do mestrado em sustentabilidade da PUC Campinas, Duarcides Ferreira Mariosa. Bom dia, professor. Bem-vindo ao CBN Campinas. Obrigada pela gentileza em nos atender. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos os ouvintes, ao Paradella, a equipe. Estamos aí à disposição para falar desse assunto. Professor, essa situação da crise hídrica, né, dessa falta de chuva que nós estamos enfrentando, de fato nós já podemos considerar que estamos vivendo uma crise energética no país? Então, sim, quando nós colocamos o problema a partir da crise hídrica, nós temos que associar esses eventos a uma série de situações que elas estão ocorrendo no mundo, que tem a ver com a mudança climática, que tem a ver com a concentração das pessoas em grandes áreas urbanas, como a região metropolitana de Campinas ou de São Paulo, só como exemplo. Então, o que acontece? Não somos nós que produzimos a água, né? A água é um ciclo fechado, ela evapora dos mares, dos rios, das florestas e elas circulam através das nuvens. Então, quando você tem um problema de aquecimento na temperatura global, por exemplo, você impede esse ciclo. Então, se vocês perceberem pelos noticiários, que nós estamos tendo uma chuva muito forte na região norte, o Rio Negro em Manaus subiu a sua cota bem mais do que ocorreu nos últimos 100 e poucos anos. Por outro lado, na região centro-sul, nós estamos vivenciando uma seca que é a maior seca que nós já tivemos nos últimos 90 e poucos anos. Então, esse é um fenômeno climático, tem a ver com a questão da circulação dessas nuvens, né, com chuvas e assim por diante. Então, um bloqueio térmico que ocorre no sul do Brasil, entre a região sudeste e a região norte, ele impede que essas chuvas que vêm da região da Amazônia, elas chegam aqui. O que ocorre? A maior concentração demográfica, né, o maior número de pessoas, elas estão colocadas exatamente na região centro-sul. O estado de São Paulo, por exemplo, são cerca de 48 milhões de habitantes para um Brasil de 220. Então, o consumo de água aqui ele é maior. Então, você tem uma relação entre o que é possível sair dos rios, das fontes das águas superficiais, águas subterrâneas, e aquilo que as pessoas consomem. Então, nós vivemos uma crise hídrica nesse sentido, em relação àquilo que nós consumimos e aquilo aquela que seria a vazão dos rios. Então, só para você ter uma ideia, uma situação ideal é 2.500 metros cúbicos por habitante ano para todas as atividades, e nós estamos vivenciando aqui na região, né, da bacia hidrográfica do PCJ, onde nós temos a cidade de Campinas, alguma coisa em torno de 960, 950 aproximadamente. Então, quer dizer, nós estamos vivendo aí com algo em torno aí de praticamente 1/3 do que seria necessário. Essas águas, então, elas são necessárias não só para o consumo humano, mas também para o uso na agricultura, para a geração de energia. E o problema que nós estamos tendo em relação a isso significa as águas dos reservatórios, por conta ou da necessidade que nós temos, né, do consumo delas nos centros urbanos. E aquilo que é capaz, né, digamos assim, da natureza gerar, está tendo um descompasso. Então, diminui o nível dos reservatórios, e ao diminuir o nível dos reservatórios, as usinas, ela tem duas opções. Ou elas represam a água e com isso ela diminui o que vai para abastecimento das várias fontes, né? Ou então ela abre e diminui e libera água para consumo, ou ela diminui a quantidade nos reservatórios, e aí ela diminui a quanto de energia ela é capaz de gerar. Então, só para encerrar essa primeira parte, o que ela faz? Ela utiliza de outras fontes para complementar a geração de energia. Que fontes são essas? As usinas termoelétricas ou aquelas com base, né, em combustível fóssil,
que é bem mais caro, então precisa ser repassado esse valor para as tarifas. Professor Duarcides, até para a gente falar um pouquinho sobre essas nossas opções, né, que temos para a geração de energia elétrica. O país, né, foi para aquele momento óbvio. Tem tantos rios no país, vamos usar então essa fonte de energia, as usinas hidrelétricas. E como o senhor mesmo disse, quando há um problema, temos as termoelétricas para serem aí ativadas, que são mais caras e também são mais poluentes. Quais alternativas o país teria que já ter implantado para conseguir ter mais opções quando isso acontece? Quando há um problema realmente de falta de chuvas, estamos tendo aí, se não me engano, a pior crise dos últimos 90 anos. Teria uma alternativa, outras alternativas viáveis para esse momento? Então, a matriz energética do Brasil, até pela quantidade de rios que nós temos, ela foi essencialmente hidrelétrica. Então, até determinado momento, e aí a gente pode situar alguma coisa 20, 30 anos atrás, ela era suficiente. Nós não tínhamos uma concentração demográfica tão forte como nós temos hoje, porque não é a quantidade de habitantes, mas o fato deles estarem concentrados num ponto específico, uma região metropolitana. Então, isso aí está mudando exatamente com outras formas de energia ou de uso de energia. As hidrelétricas são as mais, digamos assim, chamadas de energia limpa, né? Porque a geração de energia, o impacto que ela tem, por exemplo, em relação à poluição atmosférica é mínima, ao contrário das termoelétricas ou que usa combustível fóssil. Então, quais são as opções que nós temos? Nós temos a eólica e a energia solar. Então, esse percentual de energia elétrica, que chegou a ser 95%, né, do total gerado no Brasil, hoje deve estar na faixa de 70%, e a perspectiva de longo prazo, né, é que ele reduza para alguma coisa aí, pelo menos a metade. Então, o que acontece? A pressão sobre a geração da energia, né, ela sai exatamente do componente hidrelétrico, ou você tem a opção, por exemplo, de usar menos combustíveis tóxicos, no caso carvão ou óleo diesel, por exemplo, ou arriscados, até certo ponto perigosos, que são aquelas fontes da energia nuclear, por exemplo. Então, a questão, né, que se coloca para nós é assim, olha, para você para você construir uma mudança nessa matriz, não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Então, esses investimentos, eles precisam ser maturados, e isso pode levar 10, 15, 20 anos para que ocorra. Então, a gente tem uma perspectiva de futuro. O problema é o que fazer hoje, amanhã, com essa seca, né, que nós estamos vivenciando. O senhor diz que, né, não é esse investimento, ele precisa ser feito ao longo prazo, né, não é do dia para a noite. Mas o senhor considera, por exemplo, no caso especificamente da energia solar, em que o Brasil é um país que tem tanto sol, existe investimento para que as pessoas, as empresas, creio que seja mais fácil começar por aí, existe investimento, existe estímulo para que as pessoas, para que a sociedade possa também, aí dentro do possível, começar, por exemplo, a pensar em alternativas como energia solar? O grande problema são as políticas públicas na área de geração e distribuição de energia. Então, se ela é necessariamente estatal, quer dizer, você não tem investimento privado nisso, né, nessa matriz, então realmente fica na dependência da aprovação do Congresso, fica na dependência de uma série de situações que, por força, pela natureza, né, do ente público, é um processo demorado. Então, aos poucos, você está tendo uma flexibilização na área, quer dizer, o leilão agora da parte, né, do capital aí da Eletrobras significa abrir a possibilidade de que você possa ter outros parceiros. A questão toda é como que você vai fazer a regulagem disso, porque não tem problema nenhum você ter investimento privado na área, quer dizer, em muitos lugares no mundo inteiro isso funciona. De acordo, a questão toda é de você ter um sistema que regule, sabe, a questão de preço, a questão de prioridade na distribuição, os impactos ambientais e socioeconômicos que pode ter na eventualidade. Então, quando você fecha um mercado, né, quando você estabelece, enrijece, dá o monopólio, a gente vê isso em relação aos combustíveis. Quer dizer, toda a nossa matriz ela está baseada no consumo de petróleo.
ao passo que a gente está vendo outras soluções em outros países, por exemplo, que é o carro elétrico. Quando você pensa no carro elétrico no Brasil, você não tem uma estrutura para isso. Quando você pensa em transporte, por exemplo, né, o uso de ferrovias, ela não é estimulada no Brasil. Então, é uma série de situações que elas precisam ser corrigidas, que elas precisam ser encaminhadas, não por um governo específico, porque são projetos, né, que ultrapassam os governos, matura 10, 15, 20 anos, mas como política de Estado, né, como da relação Estado e sociedade, porque a gente tem a solução desses gargalos, digamos assim. Professor, o senhor citou aí rapidamente uma alternativa entre aspas, né? Porque ela é perigosa, as usinas nucleares para a geração de energia. Esse é um modelo que já está ultrapassado, que não tem mesmo como utilizar? Olha, eu acho que não, eu acho que existe controle, eu acho que existe formas de você administrar, digamos assim, os riscos. Então, nós ouvíamos falar de desastres, né, com energia nuclear, né, Chernobyl, por exemplo, com muito mais frequência há 20 anos atrás, 15, 30 anos atrás. Então, nesses últimos 10, 15 anos, que eu me conste, nós não tivemos nada sério em relação à usina nuclear. Por quê? Porque o sistema de controle, o sistema de administração dos riscos, né, de uma eventual explosão ou qualquer coisa parecida, ela está mais, digamos assim, mais efetiva do que foi no passado. Então, ela teria, nesse sentido, que ser comparado o risco, né, de uma contaminação, de uma explosão nuclear, com a existência de um controle, de uma auditoria independente, né, de todo um protocolo que impedisse isso. Então, eu creio que seria possível. A questão é se isso é possível no nosso país, né? Se nós temos pessoal técnico capacitado, se nós temos independência de fiscalização. Então, é uma situação que também você pode ver em relação às usinas, a partir do momento que as barragens, elas têm impacto no ambiente, ela tem impacto nas populações, ela tem uma série, digamos assim, de catástrofes ambientais e populacionais que elas trazem problema. O risco, por exemplo, de uma barragem, por exemplo, ela estourar, como aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, lá com o minério, né, com o depósito de minério. Então, todos têm risco. Tá certo? Agora, voltando ao que a Línia falou, nós temos a energia eólica e nós temos a energia solar, que nesse sentido ela não possui, né, nem um mínimo de risco se for comparado à possibilidade da energia nuclear. É a política de governo, ele vai incentivar uma ou outra, né, de acordo com a perspectiva que ele tem de futuro, de planejamento e assim por diante. Eu considero que nós deveríamos, né, ao invés de nos dedicarmos à usina nuclear, que nós não precisamos disso nesse momento, porque não é que nós não precisamos, nós temos uma matriz, né, solar e eólica que nós podemos fazer com pequenos investimentos. Você não precisa construir uma coisa de bilhões de reais. Você pode fazer pequenas unidades de geração de energia, você pode estimular o uso de energia solar dentro do imóvel de residência, né, nos condomínios e assim por diante, que teria uma solução, né, de reduzir a sobrecarga do sistema de geração próprio das usinas hidrelétricas. É esse o meu pensamento. Professor, a gente está falando aqui, né, de políticas públicas, a gente está falando, né, de governo, porque existe um impacto social também dessa crise toda, um impacto social e econômico, né? Maio nós tivemos a bandeira tarifária vermelha patamar 1, que começou a vigorar, e agora nós estamos no patamar 2, que adiciona R$ 6,24 na conta para cada 100 kWh e fez com que a inflação também aumentasse neste momento já de crise, né, em que nós estamos vivendo. Ok. Qual que é a questão, né, do impacto social e econômico? Vamos falar primeiro do econômico, né? Existe já um movimento para ultrapassar esse valor de 6 e pouquinho para R$7, né? 6,40 para R$7. Por quê? Porque você tem uma diferença de custo na geração da energia à base da água. A água é custo zero, digamos assim. O que tem de custo é o custo da própria manutenção, geração, impostos, taxas, né? Quer dizer, essa água, as usinas hidrelétricas pagam uma determinada fração ali para que seja aplicado, né, na próprio controle, no próprio
digamos assim, uso e conservação, os comitês de bacias, tem uma série de situações que esse dinheiro vai para lá. Então, isso está colocado no custo. Quando você muda a matriz, o sistema de transmissão ele continua o mesmo, só que ao invés dele pegar a fonte na usina hidrelétrica, ele pega nas termoelétricas. As termoelétricas, elas utilizam combustíveis fósseis, então, basicamente, gás, carvão e óleo diesel, né, que tem o preço cotado em dólar no mercado internacional. E nós vivemos, baixando um pouquinho, né, uma alta do dólar, nós tivemos uma alta do petróleo, é só a gente dar uma olhada no quanto nós estamos pagando da gasolina, a gente não paga o custo de geração, né? A gente paga por um custo médio, né, que é produzido, que é influenciado, que é gestado exatamente na oferta e procura mundial, né? Então, nesse sentido, acaba que a geração da energia hidrelétrica, termoelétrica, a geração da energia termoelétrica em relação à energia gerada nas hidrelétricas, ela seja mais cara. Obviamente, esse custo é pago por nós, consumidores, é repassado por aqueles que estão na ponta. Então, essa é a questão econômica. A questão social é outra, totalmente diferente. Você veja a quantidade ou a parcela da população em situação de vulnerabilidade econômica, de incerteza contra a renda, principalmente nessa época de pandemia, que precisa, obviamente, da energia elétrica para a maioria das funções dentro de casa, até para trabalhar, eventualmente, carregar o celular ou ligar um computador e assim por diante, e elas têm que pagar mais por essa tarifa. Então, o sujeito que é rico, que tem renda, né, o comércio e a indústria que consegue repassar isso para o preço das mercadorias e serviços que eles oferecem. Eles têm uma situação que tanto faz ele pagar R$1 a mais ou R$1 a menos, porque isso ele transfere para o custo daquilo que ele vende, para o preço daquilo que ele entrega. Mas o consumidor, né, que tem lá um salário mínimo, que vive aí, né, de um Bolsa Família, ou que vive aí de um valor incerto das atividades que ele está fazendo, ele é penalizado. Então, quando essa matriz energética não corresponde a uma forma adequada de transferência desses valores, tá certo? Quem paga é a grande. Aí nós estamos falando, né, de milhões e milhões de pessoas que vivem nessa situação aí, né, de quase pobreza ou de vulnerabilidade, insegurança financeira. Então, não é simplesmente isso, né? É uma equação um pouco maior. Professor Duarcides Ferreira Mariosa, que é professor de mestrado em sustentabilidade da PUC Campinas, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas. Eu que agradeço para dela, Lilian, pelo convite. A PUC, o mestrado de sustentabilidade está sempre à disposição, né, para esses assuntos ou outros nos quais a gente trabalha em nossas pesquisas, ok? Muito agradecido aos seus ouvintes e tenho aí um bom dia. Tenha um bom dia, muito obrigado, professor. São 10h58.